Paulo Pimenta, um canal que tenta furar um pouco a bolha da mídia tradicional, onde nós precisamos, nós da esquerda, ter uma alternativa de comunicação com o nosso povo, e nesse sentido aí o deputado Pimenta, então, é um dos idealizadores aí do canal da Resistência, e tem tido uma grade, Eduardo Suplicy, meu querido companheiro, né, uma grade, assim, de alto nível, né, de grande qualidade, e eu estou iniciando hoje. Então, eu não poderia iniciar diferente, né, que não fosse começar aqui com o nosso querido senador, ex-senador, vereador, mas companheiro, Eduardo Suplicy, de São Paulo, né, hoje vereador do município de São Paulo, e que para mim é uma honra e um privilégio enorme poder contar contigo nessa live, uma live que para mim vai ficar, né, na nossa história, na minha história, e também na nossa programação aqui do programa Hora 13. Então, eu acho que todos, né, quem estiver aqui conosco, a gente está transmitindo no canal da Resistência pelo YouTube, transmitindo na minha página também, a página Ellen Cabral. Eu estou aqui no celular, mas vou estar acompanhando, então quem também puder participar, compartilhar, curtir, comentar, para nós é muito importante, porque esse debate, ele chegue na maior número de pessoas possíveis, né? Então, eu hoje, né, tenho aqui a honra de estar com o Eduardo Suplicy, que eu sou filiada desde 1989 no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e desde lá que a gente vem acompanhando o debate da renda básica para o nosso país. Um debate que, com certeza, né, iniciou através de todo um coletivo, né, mas protagonizado do nosso querido Eduardo Suplicy, e é um debate que poucos têm conhecimento, né, e que agora, neste período de pandemia, exatamente numa situação em que a gente vive, né, de total descaso do governo federal, e aqui no Rio Grande do Sul, do governo do estado, e inclusive da própria prefeitura, é mais do que urgente a gente estar debatendo também dentro, né, do espectro da renda básica, os auxílios, né, municipais, estaduais, emergenciais e um auxílio emergencial. Mas eu queria, né, Eduardo, que tu nos contasse um pouquinho. A gente vê aqui, né, pela própria história, que desde 91 fez esse debate no Senado, quer dizer, praticamente 30 anos, né, em 2004 o nosso querido, sempre presidente Lula, sancionou a Lei 10.000, a Lei 10.000 de 2004, que para nós foi fundamental esse debate, porque foi um debate, né, a Lei 10.835 de 2004, sancionada por Lula. E esse debate da renda básica, então, ele trouxe todos os outros debates que muitas vezes talvez poucos saibam, né, que o próprio debate da Bolsa Alimentação, da Bolsa Família, o debate dos auxílios gás, do cartão alimentação. Então, ele trouxe uma gama de debate, mas que o eixo principal é uma renda básica, né, na verdade, efetiva no nosso, né, que na verdade institui um programa que garanta uma renda mínima, né, dentro do programa do projeto maior, que é essa renda básica, emergencial, universal, incondicional e permanente, né? E que agora até eu vi uma carta que tu estaria, né, encaminhando para o nosso Papa Francisco, para que, inclusive, tu vai participar na Itália, né, da possibilidade de ser incluído na economia de Francisco, né, a renda básica e universal. Então, eu passo para ti, Eduardo, para te falar um pouquinho, né, de toda essa trajetória desse debate e hoje, né, nos dias de hoje, assim, da importância desse debate ficar muito esclarecido e das pessoas entenderem exatamente o que está em jogo e a importância, né, de uma renda básica emergencial, universal, incondicional e permanente, né. Muito obrigado, vereadora Ellen Cabral. É uma satisfação, uma honra estar aqui participando do canal da Resistência do caro deputado Paulo Pimenta, que tem sido tão
importante na vida pública brasileira, do Rio Grande do Sul, e com prazer poderemos conversar sobre a renda básica de cidadania como um direito, segundo a Lei 10.835 de 2004, como um direito universal para todos os brasileiros, inclusive estrangeiros aqui residentes no Brasil há 8 anos ou mais. Conforme você mencionou, a tentativa de se assegurar a garantia de uma renda mínima para os brasileiros, eu a iniciei em 1991, abril, quando apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta, se ela não recebesse, na época, pelo menos 45 mil cruzeiros, ou $150 mensais, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda que a pessoa tivesse. E, se tivesse zero, eu receberia metade daquele valor de 45 mil cruzeiros e assim por diante. E a proposta teve o parecer favorável do então senador Maurício Correia, que era líder do PDT, depois se tornou ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele deu um parecer para que fosse instituído ao longo de 8 anos, começando pelo de 60 anos ou mais, baixando a cada ano para 5 anos, e até que todos adultos tivessem aquele recurso. E em 16 de dezembro de 91, foi aprovado pelo Senado, daí para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do então deputado federal do Rio Grande do Sul, do PMDB, Germano Rigoto, entusiasta, e aconteceu que em agosto de 91, quando Walter Barelli, que era coordenador do governo paralelo de Lula, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, então ele reuniu em Belo Horizonte cerca de 50 economistas simpatizantes do PT para um diálogo sobre os projetos que estavam sendo elaborados. E quando eu apresentei a proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, o então professor, e até hoje na PUC do Rio de Janeiro, José Marcos Camargo, ponderou: olha, uma boa ideia garantir a renda mínima, mas seria bom começar pelas famílias carentes, desde que suas crianças estivessem frequentando a escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é o número tão grande de famílias onde os pais, não tendo como dar de comer em casa, resolve colocar suas crianças desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade para trabalharem precocemente, deixam de ir à escola e quando chegam à idade adulta não têm a formação suficiente para conseguirem um trabalho que lhes dê uma remuneração adequada. Se provermos uma renda mínima desde que as famílias coloquem as crianças na escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 91 e em 93 outro artigo, e de 94 para 95, o governador então eleito pelo PT, Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, e o prefeito de Campinas, do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação no início de 95, e eis que daí Ribeirão Preto, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, tantas outras cidades pelo Brasil adotaram aqueles programas que foram dando resultados positivos, e no Congresso Nacional surgiram 6 projetos, 3 na Câmara, 3 no Senado, Pedro Wilson, Chico Vigilante, Nelson Marquesan, e
e no Senado de José Roberto Arruda, Ney Suassuna, Renan Calheiros, e todos para que a União financiasse os municípios que adotassem programas naquela direção. E em 92, quando certo dia Antônio Maria da Silveira, que havia me ajudado a formular o primeiro projeto, ele trouxe da Europa, dos Estados Unidos, quando eu perguntei como é que está o debate lá sobre a renda mínima, ele falou, agora estão debatendo muito a renda básica incondicional universal, e me deu o livro Ethical Foundations for a Radical Reform, Arguing for a Basic Income, editado pelo professor Felipe Van Pares. Eu, então, comecei a estudar esse tema. Em 94, quando o professor Felipe Van Pares esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro, na USP, na Universidade Católica e tal, fazendo palestras, a hora que ele soube que eu havia apresentado um programa de garantia de renda mínima no Senado, ele me convidou para participar do 5º Congresso Internacional da Basic Income European Network. A Bianchi fez um congresso em Londres, e eu ali fui, pela primeira vez, encontrei e dialoguei com tantos economistas e filósofos que estavam argumentando em favor da renda básica. E, em 96, novamente, Felipe Van Pares veio ao Brasil para palestras em São Paulo e no Rio de Janeiro, e eu, então, sugeri ao presidente Fernando Henrique Cardoso que o recebesse, e juntamente com Paulo Renato Souza, que era ministro da Educação. E então, num diálogo de 50 minutos no Palácio do Planalto, Felipe Van Pares disse ao presidente Fernando Henrique Cardoso, olha, o ideal será um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação significa um investimento em capital humano, é uma boa iniciativa. Fernando Henrique deu o sinal verde para que o Congresso Nacional aprovasse aquele projeto que Nelson, um daqueles projetos, o de Nelson Marquesan, ao qual os outros 5 que eu mencionei foram apensados, para que então fosse aprovada a lei por mim e por todos nós aprovados, pela qual a União financiaria, para começar, em 50% os gastos dos municípios que adotassem projetos de renda mínima associados à educação. No primeiro ano, os 20% de menor renda per capita, no segundo ano, os 20% seguintes, até que no 5º ano todos os municípios passassem a ter aquele financiamento de 50%. Mas antes que chegasse o 5º ano, em 2001, dados os resultados positivos do programa, Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória, logo transformado na Lei 10.216, pela qual a União passaria a financiar 100% dos gastos de todos os municípios, e não apenas 20%, de todos os municípios brasileiros que adotassem programas naquela direção. E o programa se chamou Bolsa Escola, que era o nome que Cristóvão Buarque tinha dado, e a lei José Roberto Magalhães Teixeira, que havia falecido, o prefeito de Campinas, pioneiro, em homenagem a ele. E logo depois veio o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças até 7 anos de idade, e, em seguida, veio o auxílio gás, R$15 por mês às famílias carentes para adquirir o gás. Quando se iniciou o governo do presidente Lula, em 2002, ele lançou o programa Fome Zero, pelo qual
as famílias carentes passariam a ter o direito de receber um cartão alimentação igual a R$50 por mês, que só poderiam ser gastos com alimentos. E eu até estive presente com o ministro José Graziano da Silva nos municípios de Guaribas e Acauã, os de menor índice de desenvolvimento humano no Brasil, que ficavam no interior do Piauí, onde foi lançado esse programa. Eu estive lá e aconteceu que o grupo interministerial, onde estavam Miriam Belchior, Ana Maria Medeiros da Fonseca e diversos economistas, Rafael Pai de Barros e outros, então, esse grupo recomendou ao presidente Lula que, em outubro de 2003, resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu mencionei: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás, no que veio a ser, depois, inclusive, também absorvendo o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, os 5 programas no que veio a ser denominado o Programa Bolsa Família. Já em 2003, dezembro, o Bolsa Família beneficiou 3,5 milhões de famílias e foi crescendo para 4, 5, 6, até 2014, 15, com 14 milhões e 200 mil famílias beneficiadas. E durante este período de 2003 até 2014, os indicadores do IBGE denotam como houve uma diminuição gradual a cada ano do índice de desigualdade, e também houve a diminuição significativa da pobreza extrema no Brasil. Mais e mais estudando e convivendo com todas as pessoas que estudavam o tema das transferências de renda e interagindo com os membros da Basic Income Earth Network, a Rede Mundial da Renda Básica, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima através de imposto de renda negativo, mesmo que com as condicionalidades de educação e de saúde, seria melhor instituirmos uma renda básica universal, incondicional, para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. E assim, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto no Senado, que passou a ter, em abril de 2002, o relator designado, que foi o senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena. Ele era do PFL, e ele me disse: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não serei mais candidato, e eu quero estudar com muita seriedade o seu projeto. E eu, então, dei a ele o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta. Você já tem este meu livro, Eli? Está sem isso? Esse ainda não, até eu vou, se eu conseguir, da minha biblioteca aqui, é um dos livros que está na minha listinha aqui para conseguir. Então, depois você me escreve o seu endereço. Tá. Para mandar por correio, tá? Tá. Por favor. Então, e esse livro foi lançado, a primeira edição, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em fevereiro de 2002, numa reunião onde estavam o presidente Lula, o governador Olívio Dutra, o Tarcísio Genro
minha mãe estava presente, estava uma reunião muito bonita e foi lançado o livro. E, na ocasião, então, o Francelino Pereira me Eduardo, e para quem quiser adquirir o livro, tem alguma outra forma para adquirir ou não? Ele é da Cortez Editora, né? Não está esgotada a 7ª edição está quase esgotada. Tá. Eu estou preparando o prefácio da 8ª edição para ser publicada. É da Cortez e da editora Fundação Perseu Abramo. Uhum. E aí, então, mas o Francelino Pereira, então, estudou com seriedade a proposta e me disse: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o programa Bolsa Família. E eu achei de bom senso, eu lembrei da contribuição de um grande prêmio Nobel de Economia, o professor James Edward Mead, M-E-A-D-E, da Universidade de Cambridge, que fez parte do Círculo de Cambridge com John Maynard Keynes e John Robinson, Edward Kahn e outros grandes economistas, e onde James Edward Mead já iniciou o desenvolvimento das suas ideias, que escreveu nos livros sobre a gatotopia em 89, 92 e 95, ano que ele faleceu. Ele nasceu em 1907 e viveu quase todo o século XX. Em A Gatotopia, ele fala da longa jornada que ele fez em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia. E, chegando lá, tornou-se amigo de um economista que lhe disse: olha, os agatotopianos sabem onde é que fica a utopia, mas não vão lhe contar porque eles têm uma grande diferença com os agatotopianos, com os utopianos. Os utopianos são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito, enquanto nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Você, às vezes, comete alguma bobagem ou perfídia? Eu cometo. Com certeza, com certeza. Cometemos muitas, né, Suplicy? Olha, eu cometo de tal ordem que quase perco a minha companheira e todo dia eu preciso lutar muito para reconquistá-la. Então, mas então, nós somos seres humanos imperfeitos, mas que, entretanto, conseguimos construir um bom lugar. E daí ele estudou aquelas instituições e arranjos sociais e verificou que eram as melhores para, simultaneamente, conseguir obter o melhor padrão de vida possível, maior igualdade e eficiência. E então, quais eram as instituições? Primeiro, a flexibilidade de preços e salários para conseguir a melhor alocação de recursos e tecnologia possíveis para conseguir o melhor padrão de vida possível. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, de tal maneira a que os trabalhadores pudessem ser contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tiver flexibilidade de preços e salários e cotas de participação, e daí, por exemplo, como em anos recentes no Brasil,
períodos de recessão, desemprego, e começa a haver queda de remuneração e tal, aí você precisa de um outro instrumento, que é justamente a renda básica de cidadania. Mas no capítulo final de Agatha-Utopia, ele diz que o importante é você caminhar firmemente em direção aos objetivos que você deseja, porque se você quiser obter tudo simultaneamente, aí vem as grandes instabilidades políticas que ele viveu durante todo o século XX, assistiu à Primeira Grande Guerra Mundial, à Segunda, as revoluções soviética, chinesa, golpes de Estado na África, na Ásia, na América Latina e assim por diante. E eu achei de bom senso aquela, vamos iniciar por etapas, aceitei, e graças a este parágrafo é que o Senado, em dezembro de 2002, por consenso dos partidos, votou a favor, e em novembro de 2003, a Câmara dos Deputados, inclusive sendo deputados federais, o ministro Onyx Lorenzoni e, sabe quem? O presidente Jair Bolsonaro estava presente na comissão de... E votou favorável, né? E votou favorável. Uhum. E daí foi ao presidente Lula. Eu tive, então, um diálogo com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que explicou ao presidente Lula como é para ser instituído por etapas, gradualmente, é factível e pode sancionar, e numa linda cerimônia, presente até minha mãe, com 95 anos, acho, ela estava presente, e tantas pessoas afins, e então o Paul Singer, José Dirceu estavam presentes, e foi sancionada a lei, e o Brasil é o primeiro país do mundo que aprova uma lei para instituir uma renda básica de cidadania. Conforme você salientou, faz 17 anos que o presidente Lula sancionou. Só que agora ainda não foi colocado em prática. E sabe que aconteceu uma coisa interessante no Rio Grande do Sul, agora em fevereiro e março? Você está bem a par do que aconteceu sobre isso? Eu acompanho o mandato do deputado Valdeci Oliveira, né, que é aqui de Santa Maria. Então. E até quando eu não sei se tu lembra que tu estiveste aqui em Santa Maria o ano passado, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Foi. A gente se perde com essa pandemia, né? Mas estivesse aqui em Santa Maria, e uma noite, que foi uma noite assim, interessantíssima, porque a gente vem acompanhando, eu sou criada desde 89, né, Suplicy, então a gente vem acompanhando o debate, só que, de fato, assim, esse interesse mais aprofundado, de se aprofundar da leitura, de conhecer mais de perto, ele realmente teve um protagonismo maior, e muito em função da pandemia agora. Só que é um debate, como tu mesmo disseste, né, que a gente precisa disseminar, e a própria rede brasileira da renda básica, né, ela tem esse papel, tem a Paola aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que foi muito importante o debate que o deputado Valdeci estabeleceu com o governo do Estado, né, e o anúncio do governo do Estado, agora na última semana também, embora, né, a gente tenha críticas, que não era bem assim, não era bem o que a gente desejava, mas eu acho que se abre o espaço do debate, né, Suplicy? Muito bem. E, então, eu espero que até o deputado Valdeci e o governador Eduardo Leite, a professora Paola, possam encaminhar positivamente. Mas há um episódio muito interessante por parte da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que entrou com um mandado de injunção em nome de um morador em situação de rua, que inclusive tem algumas doenças, epilético e tudo, e eis que
esse mandato de injunção foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, onde foi designado relator o ministro Marco Aurélio Mello, que deu um parecer muito bem fundamentado. Você já tem esse parecer? Não. Então, pode, se você olhar o consultor jurídico do dia 2 de março, você vai lá, o consultor jurídico 2 de março, você vai encontrar o parecer dele muito bem fundamentado, no qual ele disse, olha, faz 17 anos que essa lei foi aprovada, tem que ser regulamentada. E dá o prazo de 1 ano para o governo Jair Bolsonaro regulamentar a lei da renda básica de cidadania. E se nenhum ministro tivesse pedido vista, até o dia 5 de março teria que ser apreciado. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista para melhor estudar o assunto. E eu, então, até conversei com ele por telefone, e ele designou um dos seus principais assessores, o Victor Fernandes, para comigo dialogar. Eu conversei mais de 90 minutos com ele e enviei diversas publicações e artigos e tudo, argumentos, e acho que até o começo de abril o ministro deve dar o seu parecer. Mas eu tenho muita expectativa. Eu sei que os assessores do Ministério da Cidadania eles deram um parecer para que, dizendo, o Bolsa Família constitui a aplicação em etapas da renda básica da cidadania. Acontece que a intenção é de nós chegarmos à renda básica universal e incondicional. E eu, então, agora deverei, nestes próximos dias, escrever uma carta a estas pessoas que, lá do Ministério da Cidadania Básica da Renda de Cidadania, as Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria da Renda de Cidadania, para persuadi-los de que está na hora de colocarmos em prática a renda básica de cidadania. E por que razão? De onde vem essa ideia? Ellen Cabral, quando você poderia informar a todos aqueles que estão nos ouvindo de onde que vem a proposta da renda básica de cidadania? Quem é que colocou-a logo ao longo da história para que fosse instituída? Pode falar, Ellen. Olha, por toda a história que eu tenho conhecimento, né, Suplicy, tu começaste esse trabalho e eu acho que, como tu disseste agora, né, se a lei está sancionada desde 2004, eu acho que agora a nossa luta seria essa efetivação da lei, né, e como tu disseste, assim, se o Bolsonaro, ele era deputado, inclusive ele votou favorável, que até é uma surpresa, né, mas votou favorável, e na verdade ela não tá efetivada, e eu acho que alguns estados, eu acho que inclusive São Paulo, o prefeito Haddad, quando foi prefeito, e eu acompanho assim não tão de perto, né, Suplicy,
Mas a gente percebe assim que quando o Haddad foi prefeito, ele tentou também instituir, e que hoje, né, o próprio Covas, ele acaba, né, rompendo com isso, e aí eu acompanhei ali também o que a bancada está lutando, né, que vocês estão com o projeto tanto da garantia de emprego e tanto com o projeto de auxílio às empresas, que depois eu queria que tu falasse um pouquinho também, né, desse trabalho de vocês, mas a tua luta ali também com o Covas no sentido do próprio auxílio emergencial, dele de fato compor, né, neste momento emergencial em especial, que a gente sabe que o certo e o ideal seria que a lei fosse efetivada e já foi sancionada, então que ela realmente fosse cumprida. Mas já que ela não é cumprida, que pelo menos se estabeleça minimamente esse auxílio emergencial e essas outras formas que a bancada do PT, que inclusive eu tenho me inspirado muito, né? A bancada do PT de São Paulo tem feito frente. E eu sei, assim, do teu protagonismo nesse debate, até pela tua apropriação intelectual e pelo teu, né, pelo teu conhecimento e militância política, de como tu tem feito essa frente, né, que realmente isso aconteça. Tanto que claro, que a própria rede brasileira da renda básica, ela tem também, né, sementinhas em vários lugares, mas que para a gente poder, de fato, tornar esse corpo, a gente precisa que todos os estados fomentem, né, esse debate, que ele tome um corpo, e principalmente que a população, que o povo entenda do que a gente está falando, né, Suplicy, que é muito maior do que simplesmente, claro, que neste momento o auxílio emergencial, que inclusive a gente acompanhou na Câmara dos Deputados, se não fosse a bancada do PT, se não fosse a esquerda, que, né, pelo entendimento do próprio governo Bolsonaro, queriam pagar R$200 para as famílias, e que aí houve todo o debate para que fosse 1.042, e que a partir dali se chegou aos 600 e 1.200 para mulheres solos, mas a gente sabe que tudo isso, que por trás tem toda, né, uma dignidade, uma liberdade, uma cidadania de um debate bem maior, mas que neste momento é muito importante que a gente fomente, pelo menos, né, nessa situação de pandemia, que as pessoas entendam, né, do que a gente está falando, por que a gente está falando, que luta é essa, né, Suplicy? Por que uma luta desde 1991? Por que uma luta desde 2004? Por que até agora não se tem esse entendimento, né? E isso que, como tu disseste, o Brasil ainda é pioneiro no próprio debate, na própria implementação, né, mas de sancionar a lei. E quando começou? Em 91, quando eu acho que efetivamente quando tu, né, inicia lá no Senado esse debate do Brasil, né? Da última vez que você saiu de casa, como é que você o fez? Pela janela? Não entendi, Suplicy. Quando você saiu de casa pela última vez... Ah, sim, pela porta. Você saiu pela porta? Uhum. Então, o nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída é pela porta, para lembrar das lições do mestre Confúcio, 520 a.C., uhum. Quando ele diz que a incerteza ainda é pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? Se quisermos construir uma sociedade justa, civilizada, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. Vamos um pouquinho mais adiante na história, 300 anos antes de Cristo, encontrarmos-nos com Aristóteles em política, que ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Vamos ao Antigo Testamento. Qual é a palavra mais citada na Bíblia
Tzedakah, 513 vezes mencionou o Rabino Henry Sobel, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, de Jacó, de Esaú, de tantos, sempre está a palavra de Tzedakah. Não é à toa que, portanto, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra muitas vezes começa os seus seminários pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Vamos ao Novo Testamento. Nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, ele disse que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos achavam justo. Ao terminar, começou o pagamento pelo último que ali havia chegado, e quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim, só está me pagando o mesmo que ao último que chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos justo, e que o último que chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E podemos ver o que pensam, por exemplo, os seguidores de Maomé, né? Que os que escreveram o livro dos Hadiths, onde eles, o Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos olhar as recomendações do budismo, de Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, ele diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E daí podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos, por exemplo, com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1931, ao tempo do Pio XI, e em 2000 foi considerado o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Eu me refiro a Thomas Paine, a Thomas More, o autor de Utopia. Você sabe que quando você tem armas em casa? Não. O que você achou? Eu fiquei assustado quando, naquela reunião com os ministros de 21 de abril, o presidente, a certa hora, disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro. Uhum. E daí, quando ele ficou com Covid-19 e disse que iria precisar ficar isolado no Palácio do Alvorada por 2 semanas, eu pensei que ele iria ter o tempo de ler um livro, e mandei para ele de presente a Utopia de Thomas More. E ele até agradeceu, o gabinete dele agradeceu, mas não disse que ele tenha lido. Claro. E porque nesse livro tem uma lição muito interessante. Que genial isso, Suplicy, muito genial ter mandado o livro para ele. O cardeal Morton está conversando com algumas pessoas sobre a pena de morte que é instituída na Inglaterra no início do século XVI.
não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o viajante português Rafael Itludeu pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges, na Bélgica. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos principais pensadores ao longo da história que fundamentou o direito à renda básica. Podemos seguir mais adiante e encontrarmos-nos com Thomas Paine, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa, que, em Justiça Agrária, publicada em 1795, 20 páginas que estão reproduzidas no meu livro para a Assembleia Nacional da França, ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que cada pessoa que assim o fizesse, além de receber o seu rendimento, separaria uma parte do rendimento para constituir um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum daquela nação. E podemos ir um pouco mais adiante na história, e o próprio Karl Marx, depois de escrever o Manifesto Comunista com Friedrich Engels em 1848, e de ter escrito os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith observou que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, from each according to his capacity to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Certo dia eu estava fazendo uma palestra para as comunidades eclesiais de base lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e citei dezenas de filósofos, economistas, inclusive Karl Marx, que defende a proposta, mas eis que, então, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, então presidente da CNBB, me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E eu, então, li esta epístola de São Paulo, achei tão bela que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E por aí, depois, no século XX e XXI, Bertrand Russell, em Os Caminhos para a Liberdade
diz que o seu plano era exatamente esse: cada pessoa deve ter o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente cada um vai adquirir aquilo que conseguir por seu talento, esforço, trabalho, produtividade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E mais, então, pensadores no mais largo espectro e laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz. Eu tenho aqui uma publicação de 11, essa publicação aqui, 11 laureados com o Prêmio Nobel que defendem a renda básica universal por toda parte. É uma questão de bom senso. E, então, está na hora de a Helen Cabral escreveu uma carta ao presidente e ao ministro da Economia dizendo que está na hora de colocar em prática a renda básica de cidadania. Suplicy, eu achei assim, eu sou formada em letras, né? Eu fiz letras pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu fui a primeira mulher presidenta da Casa do Estudante, que eu venho do movimento estudantil. A maior casa de estudante do país é aqui em Santa Maria, né? E eu fui a primeira mulher presidenta. Certo. E eu fiz letras, então, assim, eu achei lindo, porque eu iniciei em 1991 aqui na UFSM. E eu sou do tempo em que o computador, as redes ainda não existiam com a força que existem hoje, né? E eu achei lindo essa tua... as cartas que tu encaminha, né? Eu achei muito bonito, assim, inclusive a carta que tu escreveu pro Papa, né? Então, eu acho que essa... muito do que tem, muito do debate, eu acho que ele passa muito também pela essa sociedade diferenciada que no modelo capitalista e dessa elite do atraso, é difícil a compreensão, né? Parece assim que não cabe essa sensibilidade do olhar ao outro, a simpatia ao outro, neste modelo que a gente vive, né? Porque é uma elite do atraso que às vezes não basta só ter dinheiro, eles precisam ter dinheiro, mas eles precisam provar que eles são, que essa caneta que eu tenho na mão aqui, que só eles podem comprar, só eu posso comprar. Eu sei que o Suplicy não pode, que outro não pode, então isso me satisfaz, né? O que em pleno século XXI, como a gente vê, pessoas sendo escravizadas, humilhadas, a própria reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência, que as pessoas não têm mais condições de se aposentar, não tem mais, a reforma trabalhista em que as pessoas voltam para uma condição quase que, né, uma era escravagista, né, e parece que se contentam com isso, parece que ficam felizes com isso. Então, como que as pessoas podem entender que distribuindo mais, que uma renda básica universal, ela traria uma melhor convivência, inclusive, cidadã e de liberdade para as pessoas terem mais segurança, como tu mesmo coloca numa das tuas cartas, né? Vai trazer mais segurança para as pessoas, porque vai ter menos violência, vai ter menos ódio, vai ter, quer dizer, tu dividir, né, tu repartir. E essa elite do atraso, ela não consegue entender isso, né? O modelo capitalista é algo assim que parece que não tem espaço para esse debate. Só que hoje as pessoas estão sentindo, muito em função da pandemia, que vai virar uma convulsão social, que é necessário dividir um pouco e principalmente para essa legião de desempregados, nesse momento, o auxílio emergencial, ele é mais do que fundamental para a subsistência, né? Então, claro que o debate da renda é muito mais amplo, ele é muito mais humano, ele é muito mais generoso, muito mais solidário, mas difícil a gente conseguir que essa elite consiga entender isso, né? Que para eles não basta só ter dinheiro, né? Como eu disse, para eles tem que... Imagina ter que dividir o banco da universidade com a filha da empregada, né? Ou então eles diziam que os aeroportos eram rodoviárias, que cheirava povo, quer dizer, é difícil para esse entendimento pessoas assim, mas ao mesmo tempo, né, Suplicy, eu acho que eu quero muito que tu me mande o teu livro. A gente tem um grupo aqui em Santa Maria
que inclusive a gente quer começar a fazer a leitura dele de forma coletiva, e eu acho que é um pouco isso, a gente começar a instrumentalizar os nossos também, né, espraiar o debate, como diria o Olívio, bem espraiado esse debate, para que a gente se apodere, e esse empoderamento nos traga, né, efetivamente, essa sociedade mais generosa e solidária que a gente tanto sonha, né, como dizia Galeano, né, a utopia tu caminha 10 passos, né, ela está sempre no horizonte, né, mas ela faz com que a gente continue caminhando, né, Suplicy. E você já leu o último livro do Papa? Não. Como não? Já está na livraria aí. Não, eu vou atrás. Santa Maria a coisa é meio devagar, mas eu vou atrás. Vamos sonhar juntos. Ah, sim, eu sei. Caminho para um futuro melhor. Uhum. Na página 143, quer saber o que o Papa diz sobre a renda básica? Quero. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar o tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. O que você achou? Brilhante. O Papa está a favor da renda básica também. Com certeza. Querido, nós estamos a 57 minutos, né? Eu quero te dizer assim que foi uma aula, né? Uma aula maravilhosa. Te ouvir sempre, assim, é muito bom. Eu tenho a minha página também. Em outro momento, se for possível, vamos fazer uma live na minha página. E quero só te dizer que aqui a gente está numa luta também, né? Muito forte. A gente tem a nossa liderança aqui, o deputado Valdeci, está contribuindo muito para esse debate. Mas quero também te dizer que sou uma militante ativista aí da renda básica e quero, né, estar junto aí de todas as lutas e batalhas neste momento em especial da pandemia, mas, né, pós-pandemia e para a vida agora, né, então estamos juntos e quero te agradecer demais, né, por essa oportunidade, para mim uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de vida, de intelectual, mas também humana e partidária, né? Uma honra enorme de poder te ouvir dessa forma. Então, quero te agradecer muito e vou te deixar aqui como a gente está na casa dos outros, né, Suplicy? O canal da Resistência não é nosso, né, mas eu vou te deixar uns 2 minutos aí para as considerações finais aí e te agradecer demais, que seja uma boa luta, boa militância, né, que continue firme aí, como tu sempre foste aí na Câmara de São Paulo, né, Suplicy. Vereadora Ellen Cabral, muito obrigado por esta oportunidade. Mando o meu abraço ao Paulo Pimenta, do canal da Resistência. Agradeço a oportunidade. Se o presidente Bolsonaro quiser cumprir o que está na Constituição, no artigo 3º, erradicar a pobreza e promover melhor distribuição da renda e da riqueza, então ele poderá colocar em prática a renda básica, porque já é lei, inclusive de forma universal para todos. Qual é a principal vantagem da renda básica universal? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade de que nos fala Amartya Sen em desenvolvimento como liberdade. Desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos.
O dia que houver para si, para cada membro da sua família, uma renda básica suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não diante de qualquer alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco. Vai poder dizer agora, eu, graças à renda básica, posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição aqui em Santa Maria, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, a minha vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania irá aumentar a dignidade, liberdade, o grau de justiça e, como você falou, com muito menor grau de criminalidade, de violência na nossa sociedade. Então, meus parabéns. Vamos logo colocar em prática a renda básica de cidadania universal e incondicional para todas as pessoas. Parabéns. Obrigada, Suplicy. Um beijo no coração e vou ficar aguardando o livro. Vou passar meu contato lá, tá? Obrigada a todos e todas. Comentem, compartilhem, acessem, né, o canal da Resistência. Tem uma grade maravilhosa, uma grade alternativa, muita programação, muita coisa boa, muita gente boa aí, lutando, né, por um mundo melhor, por uma sociedade mais generosa, justa e igual. Um beijão, obrigada. Um abraço, tudo de bom.